Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 5 de julho de 2025. É o primeiro sábado do 7º mês do ano 2025, sábado, dia 5 de julho. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 10ª parte da série de mensagens extensiva que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Essa 10ª parte seria então assim, né, o 7º tormento terrível do inferno, depois de 6 precedentes que nós passamos, que nós vimos que o primeiro, a perca de Deus para sempre, o segundo destino já foi traçado, o terceiro, lugar de densas trevas, escuridão total, o quarto tormento, lugar de terceira consciência será ativada, o quarto, lugar de escuridão e de densas trevas, lugar de densas trevas e escuridão total, o quinto, lugar de sede, de beber água, estado de decomposição da alma, o quinto, o sexto, lugar aonde o bicho não morre, a ferida não cicatriza. E hoje então vamos conhecer o 7º tormento terrível do inferno. Esse tormento aqui é um dos mais irritantes. As pessoas, quando elas pensam, falam do inferno, elas têm uma noção que o inferno é um lugar que dá que é para suportar, mas nessa 7ª parte você vai entender que não. Essa 7ª parte então seria, então vamos chegar aqui um pouco no ápice daquilo que as pessoas que estão no inferno estão a ser vítimas. E infelizmente, como o ser humano é cabeçudo, como as pessoas elas não querem se voltar para Deus, elas serão vítimas desse tormento. Eu vou fazer então a oração e em seguida vamos ouvir então o 7º tormento dessa 10ª parte, que é também consequência dos 6 que já passaram. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um privilégio, Santo Deus, estar na Tua presença. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. O Senhor declara a Tua santa palavra através da boca de Isaías, dizendo o seguinte aqui: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. O Senhor é o Deus que está sentado no seu trono de glória, entronizado acima dos querubins. Santo Deus, Tu criaste os reinos do mundo e fizeste dos céus e a terra. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor revela o profundo e oculto. O Senhor sabe tudo o que é em trevas, mas com o Senhor mora a luz. Tudo que eu te peço, Espírito Santo de Deus, que neste dia que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim, assim com que o Senhor venha convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela, Santo Deus, a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus e de ver uma vida de devoção e obediência ao Senhor. Toma a direção dessa 10ª parte e desse 7º tormento. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 10ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que seria o 7º tormento, que é irritante, que é insuportável, está em 5 textos da palavra do Senhor. Os 2 primeiros está no Pentateuco, no 5º livro escrito por Moisés, que é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo número 28, versículo de número 22 a 35, que tem como tema os castigos da desobediência. Versículo de número 22, Deus falando para as pessoas que
estão no inferno, ou as pessoas que não querem saber de Deus. O Senhor te ferirá com a tisica e a febre e a inflamação, e com calor ardente e a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem. Isto te perseguirá até que tu pereças. Versículo número 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E o terceiro texto está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 9. Paulo ele declara dizendo o seguinte, que estes sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E o quarto texto está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 3. Diz o texto sagrado que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir daquilo que é invisível. E o quinto e último texto, que é para esse sétimo tormento, está no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo número 16, versículo número 2, diz o texto sagrado, João falando: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas sobre os homens. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa 10ª parte da série de mensagens que tem como tema os tormentos do inferno, a 10ª parte então ela tem como tema o 7º tormento do inferno, que é o lugar aonde a dor é constante e crônica e a ausência total do alívio. O missionário explica esse 7º tormento. A semana retrasada nós vimos o 6º tormento, que tem como tema, né, o lugar aonde o bicho não morre, a ferida não cicatriza. E o 7º tormento, que tem como tema, né, é o lugar aonde a dor é constante e crônica e a ausência total do alívio. Vamos tentar entender. Eu fui pesquisar o que significa a palavra dor. A palavra dor, ela significa sensação desagradável e penosa, de intensidade variável, causada no corpo ou no organismo, a parte exterior ou interior, provocadas então assim por sofrimento físico, causado a nível de tortura ou a nível de mal-estar do organismo. Sobre a dor, que me chamou a atenção, que existem 2 tipos de dor: a dor aguda, que é a dor que vem de repente, que nós sentimos do organismo, mas que o nosso cérebro ele consegue automatizar que, consoante o tempo, aquela dor irá desaparecer. Como, por exemplo, né, quando a pessoa ela tem dor de cabeça, ou quando a pessoa ela passa por uma cirurgia, a pessoa ela sente febre, mas está automatizada no cérebro, no corpo, na mente dela, que, consoante o tempo, aquela dor ela irá desaparecer. E chama-se dor aguda. É a dor que nós sentimos, seres humanos, né? Que a gente sofre uma lesão, uma inflamação no corpo. A gente sabe, quando a gente arranca um dente, uma lesão no corpo, que aquela dor vai criar mal-estar, vai criar inflamação no corpo, mas consoante o tempo, essa dor irá sumir. E existe a dor crônica, que é aquela dor que não passa, que é aquela dor que é persistente e duradoura. No livro de Deuteronômio, capítulo número 28, que tem como tema, né, os castigos para a desobediência, a partir do versículo 16. No versículo 22 tem algo interessante falando a respeito, né, do castigo, da punição que Deus reservou para as pessoas que estão no inferno e para as pessoas que querem ver no pecado. Diz o texto sagrado que o Senhor te ferirá com a tisica, com a febre, com a inflamação, com a secadura, com a quentura, com a ferrugem, com a destruição da sementeira.
isso te perseguirá até que tu pereças ou morra. A palavra tessica, eu fui pesquisar. A palavra tessica significa estado de magreza, que a pessoa ela fica no estado de magro, completamente desidratado, que dá a impressão que é um esqueleto humano. E Deus ele fala que as pessoas que estão no inferno, elas estão nessa condição. Algo que me chamou a atenção que as pessoas que estão no inferno, porque Cristo ele fala no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que têm um poder, aquele que tem um poder, fazendo referência a Deus, de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno, no Hades. As pessoas que estão no inferno, elas vão receber um corpo indestrutível, já que a única maneira do ser humano conhecer a eternidade é a morte. Depois da morte, as pessoas que morreram, que estão no inferno, eles vão receber um corpo indestrutível, um corpo que a morte não terá o poder de destruir, mas aquele corpo que é indestrutível, ele será vítima, ele irá de se transformar em uma máquina de tortura e de sofrimento. Haja visto que as pessoas que estão no inferno, a consciência delas ela será ativada, elas terão consciência que elas perderam Deus para sempre, que o destino dela foi traçado no inferno. A consciência delas será ativada, elas terão consciência que elas estão no lugar de densas trevas, escuridão total. Elas irão de sentir sede, de beber água, e o corpo delas irá de decompor, mas não irá de morrer. Estarão no lugar onde o bicho não morre, a ferida não cicatriza. E para além desses tormentos precedentes, tem essa aqui, que Deus irá de ferir as pessoas que estão no inferno com a tessica. A palavra tessica é estado de emagrecimento, ao ponto que o corpo dela vai se assemelhar a um esqueleto humano. Mas elas, para além desse tormento, tem outro tormento que fala com o Senhor irá te ferir com a tessica e com a febre. As pessoas irão de sentir febre, mas o Senhor irá de ferir com a inflamação. Com a inflamação, irá de te ferir com ardor e com a ferrugem. Eu fui pesquisar, algo que me chamou a atenção, que na Epístola Universal aos Hebreus capítulo 11, versículo número 3, está algo interessante que o escritor vai falando que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de modo que aquilo que existe veio a existir daquilo que é invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala aqui: porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo aquilo que existe, a criação, tudo aquilo que existe de material aqui na terra, aquilo foi inspirado através de algo invisível. Você vê que o escritor, no livro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 22, já que foi escrito por Moisés, ele fala que Deus irá de ferir as pessoas que estão no inferno de ferrugem. Eu fui pesquisar, as pessoas que estão no inferno, meu amigo, minha amiga, para além desses tormentos que já se passaram, que nós ouvimos que a passada que foi lugar onde o bicho não morre, a ferida não cicatriza, elas serão torturadas por instrumentos de tortura. Eu fui pesquisar sobre instrumentos, os piores instrumentos de tortura que já existiram, as piores atrocidades, as piores mortes que já existiu no planeta Terra, na história da humanidade. O Espírito Santo me levou a pesquisar no Google do que aconteceu na época medieval, na Idade Média. Missionário, o que é a época medieval ou a Idade Média? A época medieval, meu amigo, minha amiga, é a época que existiu depois da queda, do Império Romano, do século V até o século X. A época medieval é conhecida como o período negro de treva da história da humanidade. Por quê? Porque na época medieval, meu amigo, minha amiga, se realizou as piores mortes frias, horrendas, que
que as pessoas elas foram vítimas, as pessoas que cometiam crimes na época medieval, elas foram vítimas dessas piores torturas de morte, já que a época medieval quem governava eram os senhores feudais, que no caso, né, depois de Roma cair, os senhores que tinham terras, que eram donos de terras, de agricultura, eram considerados como senhores feudais. Eles é que governavam, a época medieval, a Idade Média, e em cima deles eles eram dirigidos pela Igreja Católica. E sabe o que acontecia, meu amigo, minha amiga, na época medieval, quando os homens cometiam crime? Vou falar, por exemplo, quando uma mulher ela era pega em flagrante crime de adultério, ou quando uma mulher era bruxa, elas sofriam tortura, elas morriam de maneira horrenda, terrível. Por exemplo, na época medieval, para as mulheres que eram vítimas de adultério e que eram feiticeiras, elas eram torturadas por um instrumento chamado aqui tripador de seios. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Era um material de tortura que prendia os seios das mulheres, as nádegas, as partes íntimas, e a mulher morria friamente até os seios delas serem arrancados. Como também tinha um cortador de serra, né? Que a pessoa era colocada numa serra em forma de um triângulo. Ela ficava aí e descia uma serra e cortava. A época medieval foi uma época fria, que muitos morreram de maneira truculenta. As pessoas que, por exemplo, cometiam crimes de blasfêmia, blasfemavam ou cometiam ou blasfemavam a figura do Papa, eles eram furados ou seja, a época medieval foi a época mais triste da história, que as vítimas elas sofriam. Aqueles papas da época medieval que eram dominados por demônio, por espírito maligno, o espírito maligno sobrando na mente e no coração deles, eles realizavam aquele feito aí. Torturavam sem piedade as suas vítimas, as pessoas que morriam, que pecavam e que eram pegas cometendo crimes, seja contra os princípios religiosos ou contra os seus senhores feudais. Mas vou vir mais para frente. Vamos pegar na época moderna o que me chamou a atenção. No versículo de número 35 de Deuteronômio, capítulo 28, fala que o Senhor te ferirá com úlceras malignas, com úlceras malignas da ponta do pé até os joelhos, desde a planta da cabeça até a ponta dos pés. Nos Estados Unidos, há alguns séculos atrás, eles inventaram um instrumento de tortura chamado cadeira elétrica. O que é a cadeira elétrica? A cadeira elétrica, meu amigo, minha amiga, foi um instrumento que eles criaram nos Estados Unidos, que é para matar criminosos, acho que cometiam crimes de assassinato. Essa lei existe atualmente, né? De pessoas que cometiam crimes graves. Eles eram vítimas da cadeira elétrica. Tem a cadeira elétrica e tem também a injeção letal, que as vítimas elas eram mortas à base de injeção, que dentro da injeção ela tinha bactérias químicas, veneno, que injetado nessas vítimas, as vítimas não suportavam, elas acabavam por falecer. Sabe o que me chamou quando estava pesquisando sobre a cadeira elétrica? Você vê, meu amigo, minha amiga, que a justiça dos homens, mesmo que é para o homem até a fazer justiça, ele erra, porque os Estados Unidos eles criaram a cadeira elétrica, que é para inventar a cadeira elétrica, que é para matar as pessoas que eram vítimas de assassinato, de outros crimes terríveis. Mas só que a justiça do homem falha, por quê? Porque eu me lembro que tem um jovem, um adolescente americano que foi acusado injustamente
Ele foi condenado à cadeira elétrica. E aquele adolescente, ele morreu injustamente. Só depois da sua morte que eles descobriram que eles mataram alguém inocente. Você vê que a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus, meu amigo, minha amiga, não falha. A justiça de Deus não falha. Você vê que na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo número 9, Paulo declara dizendo o seguinte, que estes por castigo receberão eterna perdição, punição, penalidades, e serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Você vê que a justiça de Deus não falha. As pessoas que estão no inferno, elas foram porque mereceram. Você vê que o ser humano, você vê que é fácil hoje no mundo agarrar um criminoso que assassinou, que roubou e punir ela. Você vê que hoje o mundo que nós vivemos é um mundo injusto, porque existem pessoas que cometem crimes de adultério e não são punidas. Existem pessoas que roubam, existem pessoas que fazem uma série de criminalidades. Elas não são pegas pela sociedade, pelo mundo. Mas de Deus, meu amigo, minha amiga, ninguém escapa. Esses materiais, você vê que a cadeira elétrica, a vítima, quando ela ficava na cadeira elétrica, por exemplo, os criminosos, você vê que algo que me chamou a atenção é que as pessoas que eram punidas na cadeira elétrica, um dia antes, conversavam com a pessoa, com o criminoso lá, você irá de ser punida pela cadeira elétrica. A pessoa tinha consciência que ela vai morrer na cadeira elétrica, falando assim, você quer alguma coisa antes de você morrer, quer receber a visita dos seus familiares, quer comer. O criminoso, ele tinha naquele dia antes de morrer na cadeira elétrica, né? Ele poderia ver os seus familiares, ou a sua esposa, ou comer a sua refeição preferida. Eles davam para aquele condenado. Mas ele não dormia em paz, porque ele sabia que ele irá de morrer na cadeira elétrica. E aí eles colocavam na cabeça do criminoso, nas mãos, eletricidade em todo o sítio. E na medida que eles ativavam, o criminoso, ele sentia aquela dor, ele não suportava na cabeça, no cérebro, no corpo, nas pernas. Ele não suportava, ele gritava. A partir do momento que o coração dele parava de morrer, o criminoso falecia, ele morria. Aí eles comunicavam lá, o fulano morreu, pode avisar na sua família que o condenado morreu. E os membros da família daquela pessoa, eles choravam. E você já imaginaste no inferno, meu amigo, minha amiga? A pessoa, ela não vai morrer. Por isso que Cristo falou que não devemos temer aqueles que matam o corpo. Já ser punido aqui nessa terra, ser punido no planeta Terra, dessa maneira, meu amigo, minha amiga, já algo dolorido. Você vê como é que na época medieval os papas, eles matavam as vítimas. É algo dolorido você ver seres humanos a serem encerrados, mulheres a serem arrancadas os seios com instrumentos de tortura, homens a lhes furarem a cabeça, colocarem na cabeça, eles a morrerem. Só que aquilo tinha um período que até o coração parar de morrer, a pessoa desaparecia. E você já imaginaste no inferno que a pessoa vai receber um corpo indestrutível? A pessoa, ela será vítima, porque, meu amigo, minha amiga, a pessoa que inventou a cadeira elétrica nos Estados Unidos da América, as pessoas que inventaram a injeção letal, que é para ingerir veneno no corpo da pessoa, e a pessoa, ela não suportar e morrer. Assim como também na época medieval, aqueles papas que eles eram inspirados por espíritos malignos, que é para criar aquelas maneiras de matar as pessoas que cometiam crimes com relação à Igreja Católica, aos papas, à sociedade. Você imagina, meu amigo, minha amiga, contra Deus, o pecado contra um Deus eterno. Isso já é algo terrível. Você está num lugar, você tem a consciência que você não vai morrer, mas você vai ter a noção, conhecimento, entendimento da dor. As pessoas que estão no inferno, meu amigo, minha amiga, elas se transformaram em uma máquina de dor, porque Deus, como Ele é o Criador, por isso que Cristo falou que nós devemos temer aqueles que matam o corpo. Você vê que Cristo,
Ele, quando estava aqui na terra, porque os apóstolos, eles falaram alguma coisa sobre o inferno. Jeremias falou alguma coisa, João Batista não falou, Paulo falou alguma coisa, mas não existe profeta que falou tanto desse lugar, da dor terrível que há nesse lugar, do que Jesus. Jesus fala que é melhor você perder o teu olho, é melhor você perder a tua mão, é melhor você perder o teu pé, mas não vai para esse lugar, não vai, porque é um lugar que as pessoas que estão lá, elas têm um corpo indestrutível, um corpo que será vítima da tisica do emagrecimento, que será vítima dessas torturas da eletricidade, que será vítima da ferrugem, da inflamação, da dor, mas a pessoa não vai morrer. A diferença é, olha, meu amigo, minha amiga, as pessoas que estão no inferno, elas estão a sentir dor crônica. Sabe o que é dor crônica, meu amigo, minha amiga? É a dor que não passa. Porque a dor que nós seres humanos sentimos quando nós temos dor de cabeça, quando nós fizemos uma cirurgia, quando nós arrancamos o dente ou quando nós sofremos uma operação, é dor aguda. A gente fica doente, a gente sente aquela dor, a gente sente febre, mas a nossa memória está automatizada, meu amigo, minha amiga, que aquilo vai passar. Isso é dor aguda que nós sentimos. Dor crônica não passa, meu amigo, minha amiga. A dor crônica é a dor das pessoas que estão no inferno. Porque as pessoas que estão no inferno, o nome dela está arriscada do livro de Deus. O inferno é o lugar do despejar da ira de Deus. Por isso que Cristo fala que é melhor você perder o teu braço, é melhor você perder a pé, é melhor perder a perna, é melhor perder o olho, mas não vai para esse lugar. Porque é um lugar, meu amigo, minha amiga, que as pessoas que estão lá, o corpo delas se transformou em máquina de tortura, em máquina de sofrimento. É um sofrimento inimaginável, meu amigo, minha amiga, porque o ser humano no inferno, as pessoas que estão no inferno, elas se transformaram em máquinas de dor. Elas querem, já imaginaste, meu amigo, minha amiga, você está num lugar que você quer morrer, mas a morte você não vai morrer. É o lugar da severidade e da ira, porque as pessoas que estão lá, que estão a ser vítimas da perca de Deus para sempre, o destino delas foi traçado ao inferno, a consciência delas será ativada ao inferno. Lugar de densa, extrema escuridão total, lugar onde há sede de beber água e decomposição, as almas vão se decompor. Tem verme, que são bichos que não morrem, que estão a remoer o corpo, e a ferida não cicatriza, e lugar onde a dor é constante. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Ao mesmo tempo que as pessoas estão a ser vítimas desses precedentes, tem esses tormentos que o missionário acabou de mencionar para você, que o Senhor te ferirá, com a tisica, que é o estado de emagrecimento por causa do sofrimento, da tortura do inferno, com a febre, corpo que sente febre, com a inflamação, com a quentura, com ardor, com a destruição da sementeira e com a ferrugem, ou seja, materiais, cadeira elétrica, porque, meu amigo, minha amiga, tudo que os homens fizeram isso, tudo que os homens fizeram aqui na terra, receberam inspiração, porque o ser humano, meu amigo, minha amiga, é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Nós não podemos fazer nada, porque o salmista ele fala que o ser humano é um pequeno Deus, porque tem inteligência, vontade própria e sentimento. Deus deu ao ser humano a capacidade de criar. Por isso que quando Deus ele criou Adão, disse, olha, sujeitai a terra e dominar. Deus deu essa capacidade ao ser humano de criar. O que inspirou os papas da Igreja Católica da época medieval, da Idade Média, que é para criar aqueles instrumentos de tortura, que é para matar os criminosos, porque na época medieval é considerada a época da treva, porque as pessoas morreram de maneira fria, sem dor, sem misericórdia, sem piedade. Aqueles papas que criaram aqueles materiais ou aquelas sanções que é para punir as vítimas, que até eram inocentes, algumas eram inocentes, elas foram inspiradas por principados e potestades, por espíritos malignos, assim como também os homens que criaram, assim também o homem que criou a cadeira elétrica nos Estados Unidos,
que é para matar os criminosos que estão presos nas prisões dos Estados Unidos, assim como também a injeção letal e outras formas de torturas. Elas foram inspiradas, meu amigo, minha amiga, por espírito das trevas. Imagina Deus, que é o Criador. Só essa maneira de Deus ele punir punir as pessoas que estão no inferno, dando a elas um corpo indestrutível, um corpo que a pessoa ela tem entendimento da dor, ela tem a noção, ela tem a capacidade de sentir aquilo que está se passando com ela. Ela sente a tortura. Sabe o que é você sentir a dor de cortes, mas você não está a morrer? Meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Deus ele é terrível. Olha, eu acho que talvez isso que acontece aqui nos Estados Unidos, né? De matar as pessoas, os criminosos na cadeira elétrica. Aquilo é temporário, por quê? Porque aquilo dura até o coração das pessoas acabar de funcionar. A pessoa ela sente a dor, ela sente a dor. Quando o coração dela ela para de funcionar, a pessoa morre. Aí as pessoas que estão lá, né, que nas prisões, comunicam a pessoa que estava a dirigir, né, aquela tortura de matar aquele criminoso na cadeira elétrica, que o coração dele parou de funcionar. Teve casos, né, que era tanta eletricidade, porque olha, algo que me chamou a atenção, sabe quanto é a eletricidade? A eletricidade, o valor, né? 200 mil volts que eles utilizavam, que é para matar os criminosos na cadeira elétrica. Imagina Deus, meu amigo, minha amiga. Deus, que é o Criador. Porque quando a pessoa mente, quando a pessoa rouba, você está a trair o teu parceiro, está a fornicar, né? Estás a mentir o teu marido, estás a mentir a tua esposa, estás a adulterar, estás a roubar, estás a matar. Mesmo também os governantes deste mundo, os presidentes, porque tem muitos presidentes, tem muitos criminosos, tem muitos homens bárbaros que estão no inferno. Eles estão a ser vítimas desses tormentos que o missionário partilhou para vocês, que estão na Bíblia, mas desses que é utilizado aqui no planeta Terra, porque as pessoas que criaram, né, da Idade Média, os papas feudais, os senhores feudais, e assim também o senhor que inventou a cadeira elétrica e outros métodos de tortura que ainda não passou na cabeça dos homens. As pessoas estão no inferno, elas estão a ser vítimas. E no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, fala que João declara diz o seguinte, que quando o primeiro anjo ele derramou a sua taça, houve úlcera maligna dos homens que eram adoradores da besta da sua imagem, úlceras perniciosas. Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Tudo que as pessoas estão a fazer nessa terra, elas vão colher no inferno. E se você é para o inferno, você que não quer Deus, você que não quer saber do Evangelho, você que vive no pecado, que vive na mentira, que vive na fornicação, você vai receber um corpo indestrutível que irá de se transformar. O teu corpo irá se transformar em uma máquina de tortura, que é para esses tormentos do inferno poderem te atacar, poderem te atingir. Amém? Espero que essa 10ª parte nos ajude a refletir, porque as pessoas estão a brincar. Sabe o que é difícil pregar sobre o inferno? Porque as pessoas não têm coragem, mas eu louvo a Deus por Deus me dar a intrepidez, a audácia de ser um instrumento usado em mão dele. Amém? Vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares, por ser um instrumento usado nas tuas santas divinas mãos. Que o Senhor possa trazer consciência nessa pessoa, que se ela não se converter, se ela não entregar a sua vida para Cristo Jesus, ela será vítima desses instrumentos que o Senhor me ensinou por intermédio de mim, e outros piores que não me viu a memória, porque eu sou limitado, o Senhor é eterno. Que ela venha a refletir, ela venha a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama, e como ele te ama, ele dá a chance de você ouvir essa verdade. Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar com você na 11ª parte, que seria então assim o 8º tormento, amém. É aquilo que eu te falei, são inúmeros tormentos, ainda falta muitos. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Até a próxima, tchau.